partir de ontem eu comecei a chamar alguns convidados para compartilhar com a gente conteúdos incríveis e como eles fazem para poder viajar muito, né? Então hoje eu convidei a Dani, daqui a pouquinho eu vou chamar ela para se apresentar. Oi, Oi, Dani, tudo bom? tudo bom? E você, Mari? Tudo bem por aqui. Que bom. Obrigada por aceitar o convite. Ah, eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Então, Dani, te chamei aqui porque é um assunto que a galera acha que é muito impossível. Acha que volta ao mundo não é uma coisa que as pessoas normais fazem. A gente só vê na televisão, a gente só vê em filme. E aí, quando eu entrei para esse mundo de viagem, eu vi que tanta gente faz. E eu fiquei tipo, nossa, a galera precisa saber disso. E aí, vocês têm esse projeto aí, você e a Mari do Sabático na Prática, que é mostrar para as pessoas que é possível e mostrar para elas o passo a passo, né? E queria que você começasse contando um pouquinho sobre você e como você começou a viajar. Tá, legal. Eu também era essa pessoa. Eu também achava que volta ao mundo ou largar tudo para viajar ao mundo era uma coisa impossível ou muito distante. Mas no fundo, sempre foi o meu sonho viajar o mundo e eu acho que é o sonho de muita gente, porque toda vez que eu falo que eu fiz isso, que eu viajei o mundo por 2 anos, as pessoas falam: Nossa, é o sonho da minha vida. É a primeira resposta que eu escuto, né? E aí eu penso, pô, se é o sonho da sua vida, então por que você não tá fazendo nada em relação a isso? Então, esse foi o motivo pelo qual eu e a Mari, que é minha sócia, a gente iniciou o Sabático na Prática, que é justamente para prover o tanto de informação necessária para a pessoa ir para uma volta ao mundo, ir para um sabático, com muito mais informação do que eu fui na minha época, que foi em 2016, né? Eu viajei em 2016 e 2017. E se eu tivesse todas essas informações que hoje eu tenho e que hoje a gente passa para as pessoas, eu teria com certeza passado por menos perrengue e gastado menos dinheiro. Então, essas são as duas principais coisas, assim. Eu teria sido mais fácil, sabe? Teria sido mais tranquilo, não ia ter sido muito no desespero. Mas, bom, eu sou a Dani, eu tenho minha sócia que é a Mari, e a gente tem um sabático na prática. Eu viajo por 2 anos, ela viaja por um. E ambas viemos do mercado corporativo, a gente trabalhava numa empresa multinacional, e aí pedimos as contas e fomos viajar. Foram duas viagens separadas, mas aí quando a gente voltou no mesmo ano e resolveu fundar e ajudar, assim, as pessoas a viajarem mais. E realmente, da época que eu fui até hoje, é exponencial o número de pessoas que dobra, assim, todo ano querendo fazer isso. Porque eu acho que realmente a gente tá conseguindo alcançar mais pessoas e mostrar que é possível. Querendo fazer e conseguindo fazer, né? Porque as pessoas, cara, as pessoas têm que parar com isso de ver as outras fazendo e inventar desculpas que não é possível para si e usar as outras como inspiração. Se alguém conseguiu fazer, você também consegue, você tem que aprender com ela. Então, você quer fazer uma volta ao mundo? Vai e acompanha as meninas aí do Sabático na Prática, porque elas têm até um curso ensinando tudo o que você precisa saber, coisas que elas aprenderam da pior forma, que foi na estrada lá, passando perrengue, Exato. e você pode embarcar na sua viagem economizando mais, gastando menos do que elas gastaram, tendo uma viagem toda planejada, saindo aí com tudo pronto e fazendo uma volta ao mundo acessível, mais acessível, né? Que não é uma coisa tão barata, mas é possível. E muito mais planejada. Então, gente, o trabalho de vocês é sensacional, né? Mostrar para as pessoas que sim, é possível. É, sim, possível, com certeza. E é uma satisfação enorme, assim, mostrar para as pessoas, sabe? Porque geralmente é um bicho de 7 cabeças e todo mundo fala que é muito caro. Ou a ideia que as pessoas têm é que se ela tirou férias de um mês do trabalho e ela gastou 10 mil reais, viajar por um ano significa que ela vai gastar 120 mil reais, entendeu? Mas isso é Aham. uma crença, é um erro bem comum que as pessoas têm essa mentalidade, daí fala, é caro, eu não tenho esse dinheiro. Só que eu moro em São Paulo e é uma das cidades mais caras. Acho que deve ser a segunda, né? Talvez só perca para o Rio, não sei. E eu gastei menos viajando o mundo mensalmente do que eu gastava em São Paulo, assim, pagando aluguel, seguro, gasolina, transporte, comida, entretenimento, essas coisas. Eu viajei o mundo e eu gastava muito, muito, muito menos do que eu gastava aqui. Então, assim, é comum as pessoas acharem que é caro, mas
Ouso dizer que não, inclusive pode até ser bem barato e eu já vi pessoas fazendo quase de graça, assim, também. Quantos países você visitou? Ou cidades, não sei como é que você conta, durante o seu sabático? Eu contei por países. Tem gente que fala, esse negócio de contar país não é pra mim. E tudo bem, eu entendo, mas ele é pra mim, sim, porque o sonho da minha vida é conhecer todos os países do mundo. Então eu preciso contar. Até agora eu já visitei 65 e no sabático foram uns 40 que eu visitei. Então foi mais ou menos uns 40 países em 2 anos. E depois eu visitei mais uns, assim, fora do sabático também, nos anos seguintes. Mas foi mais ou menos uns 40, eu acho que é uma média boa, porque o sabático, ele não precisa ser um mochilão que você tá sem tempo e você quer conhecer o maior número de países no menor número de tempo, sabe? Na menor quantidade de tempo. Você consegue muito fazer com calma, você consegue experienciar o lugar, conhecer coisas diferentes e tudo mais. O sabático é a sua vida. Eu achei muito legal isso que você e a Mari falam muito, que, tipo, o sabático é a sua vida. Você vai ficar 2 anos, 1 ano, 2 anos aí nesse dia a dia, e não adianta você fazer um planejamento que você acha que vai funcionar e pular de país em país que nem uma doida e não conseguir respirar, porque quem viaja, assim, já viajou 15 dias de férias, assim, para Europa, para algum país que vai ter muita coisa, até mesmo Disney, que tá aquela maratona de parque, compras, não sei o que, não sei o que lá, você vê que você fica esgotado com 15 dias, 10 dias, 7 dias que seja, dependendo da viagem. Agora imagina ficar 1 ano, 2 anos nesse ritmo. Ninguém aguenta, né? Então o sabático já é outro estilo de viagem. Como é que foi essa sua decisão de vou ficar 2 anos viajando? Teve essa decisão? Aconteceu? Você sempre sonhou com isso? Como foi? Olha, eu sempre sonhei, mas eu não imaginava que ia ser do jeito que foi, assim. Eu acho que, como qualquer outra pessoa, sempre no fundo da cabeça ficava, meu sonho é viajar ao mundo, mas coisa que só falar da boca pra fora, até realmente eu fazer acontecer. Desde o dia 1 que eu entrei na empresa que eu trabalhei lá por 6 anos, um pouco mais. Desde o dia 1 que eu ganhava salário de estagiária, eu já guardava dinheiro. Mas eu não sabia para que era, eu não sabia que era para viajar ainda. Até que eu fui crescendo na empresa e eu sempre guardando meu salário, guardando meu salário. E chegou um momento que eu falei, eu preciso dar um passo a mais na minha vida, eu preciso talvez ir morar mais perto do escritório, porque eu tô morando muito longe, eu perco muito tempo no trânsito, eu me estresso, ou talvez seja a hora de dar entrada num apartamento, ou fazer alguma coisa assim, dar um passo maior. E aquilo lá não ressoou comigo. Eu fiquei assim muito. Eu fiquei no vácuo de mim mesma, sabe? Eu falei, nossa, eu deveria estar feliz por esse passo, né? E não foi desse jeito. E aí foi na virada do ano de 2014 para 2015, eu fui viajar e eu conheci umas pessoas que tinham acabado de voltar de um mini sabático ali de 4 meses da Ásia. E aí eu fiquei encantada e foi quando a semente eu já tinha dentro de mim, mas foi quando comecei a regar. Aí eu fui mais atrás da informação, eu fui ler o livro Comer, Amar e Rezar, aí, sabe, fui vendo filme, aí tudo, eu ligava na televisão, era viagem, eu abria a internet, era viagem, tudo começou a conspirar, e aí quando eu tive essa ideia, eu falei, nossa, eu acho que eu vou viajar o mundo, eu acho que é pra isso que eu tô guardando todo o meu dinheiro, e aí eu senti uma felicidade muito maior, uma coisa muito mais substancial, e aí eu tive certeza que era isso. Então foi aí que eu tomei a decisão e demorou quase 1 ano, mas foi bom também porque eu consegui me planejar com tranquilidade, eu consegui, sabe, ver o meu roteiro, ver todo o meu planejamento financeiro, ver as coisas que eu ia levar, por onde que eu queria passar, e aí deu tudo certo, assim, foi um ótimo timing. Você falando aí das pessoas que ficam só achando impossível, criticando. E, cara, elas não estavam vendo que para você conseguir fazer tudo que você fez, você teve que abdicar de outras coisas. Você teve que definir que a sua prioridade era o seu sabático, né? Eu Sim. até gravei um vídeo no início desses vídeos diários que eu tô postando, falando sobre isso. Gente, qual é o segredo para você viajar mais? Definir isso como a sua prioridade. A partir do momento que é a sua prioridade, você tem que dizer não para outras coisas. Então, é simples, mas não é fácil. Não é fácil você dizer não para as blusinhas novas, para sair todo final de semana, beber aí. Ó, você economiza aí R$ 400 por mês, imagina só. Tipo, se você é uma pessoa que sai muito, sai todo final de semana, isso já dá R$ 400 por 12, já dá 4.800, sabe? Então já é o quê? Um mês ou 2 meses do seu sabático. Isso é muito real, assim, para qualquer coisa na vida, né? O tempo vai passar de qualquer forma. Então, se você pretende fazer um sabático, provavelmente que ele não se inicie em 2020, mas você acha que ele vai se iniciar em 2021,
o tempo vai passar de qualquer forma. E você pode colocar, então, sabe, a sua meta de quanto que você precisa juntar dinheiro. Por isso que o planejamento financeiro ele é importante, porque quando a gente ensina, a gente fala quanto que você já tem, para onde que você quer ir, por quanto tempo você quer viajar, para a gente entender quanto de dinheiro mais ou menos vai precisar, para você saber o quanto que você vai ter que juntar. Porque às vezes você já tem aquele dinheiro, às vezes você não tem. Se você não tem, você vai ter que ver de onde é que você vai ter que começar a economizar. Um pouco aqui, um pouco ali, para alcançar essa meta e para conseguir viajar com certa folga, sabe? Porque tem gente que viaja realmente com nada de dinheiro e essa experiência que a pessoa quer, ok. Mas se você quer ter mais ou menos mantendo um pouco do padrão que você já tinha quando estava morando na sua casa, tem que se preparar, não tem jeito. Muita gente teve que adiar o sabático esse ano, mas a gente falou que, pelo nosso ponto de vista, para algumas pessoas está sendo até bom, porque elas vão ter mais tempo para se programar, elas vão ter mais tempo para verificar o roteiro que elas realmente querem fazer, e elas vão ter mais tempo para juntar dinheiro. E assim que as porteiras abrirem, já estarem prontas para viajar. Isso é muito chave, né? E não esperar, talvez até o final do ano ou quando for, para ver se as coisas vão melhorar, para começar a se planejar. Então, isso vai demorar mais tempo do que já demoraria, né? Então, para começar a planejar um sabático, por onde começar? Por conta de dinheiro? Por onde quer ir? Qual é o primeiro passo para começar a planejar um ano sabático? Bom, primeiro passo, né, que é o que as pessoas mais perguntam, como que eu vou começar? Eu quero muito fazer um sabático, mas eu não sei por onde começar. E eu que toco essa parte de roteiro, então eu falo, você vai fazer, a primeira coisa que você vai fazer é abrir o Google Maps e pegar um papel e uma caneta e você vai começar a escrever todos os países que você tem vontade de visitar. E não pensa em clima, não pensa em sazonalidade, não pensa se é caro ou se é barato, não pensa se vai dar ou se não dá. Não deixa nada te limitar nesse primeiro momento. Faz essa lista. E se você não sabe, não sei mesmo que país, tudo bem. Pega o Google Maps, vai dando zoom ali, América do Sul, Brasil. Gostaria de visitar meu próprio país? Sim, não. Aí vai pro próximo. Argentina, Chile, Peru, Equador. Ah, já fui pra tal, não quero ir de novo. Já fui uma vez, quero voltar. Putz, Equador, nunca ouvi falar. Será que é legal? Põe no Google, fotos do Equador. Pô, gostei. Vai pra lista. Não tem nada a ver comigo. Então pula pro próximo. E vai fazendo esse exercício para todos os continentes, entendeu? E com certeza, se você tem um país que você gostaria de visitar, você já tem por onde começar. E aí depois, num segundo momento, começar a filtrar de acordo com a sua verba financeira ou de acordo com o período que você pretende planejar, porque vamos supor que você acaba fazendo essa lista e o grosso da sua lista está na Europa. E aí você pretende viajar, sei lá, esse ano inteiro você ainda está no seu contrato de trabalho e em janeiro você vai estar livre. Você vai querer viajar em janeiro para a Europa, que é um puta de um frio, sua mala vai ser 2 vezes maior do que o tamanho que seria? Talvez sim, talvez o cara ou a cara tá super afim de ir no frio, porque quer que as coisas sejam... Vai estar mais barato, vai estar mais vazio, e é louco pra ver neve e gosta muito do frio. Perfeito. Mas se for uma pessoa que, tipo, pô, frio vai acabar com a minha viagem, não dá, não vai rolar. Eu vou ter que levar, vou ter que comprar roupa, vou ter que levar mais roupa na mala. Então aí você tem 2 opções. Ou você vai viajar para outro lugar e espera ter um clima melhor ali no lugar que você quer ir. Ou você joga mais para frente, né? Talvez trabalhe um pouco mais aqui no Brasil, junta um pouco mais de dinheiro e joga mais para frente a sua viagem. Então tem que rolar uma logística bem pensada e por isso que a gente trabalha muito com as 3 variáveis, que a gente chama de 3 variáveis, que é o onde, o quanto, o quando e o quanto tempo. Isso é muito importante. Então, o onde foi o que eu acabei de explicar, né? Os lugares que você quer ir. E você não pensa, você levanta, faz esse levantamento de onde que você gostaria de ir. Em segundo lugar, é o quando. Então, quando você gostaria de ir? Será que mês que vem é possível para você viajar? É viável? Você já tem o dinheiro? Ou então, putz, 2020 esquece, ninguém vai para lugar nenhum, mas eu vou colocar aqui que de janeiro de 2021 não passa. Beleza, janeiro de 2021. Você já sabe onde você quer ir, você já tem uma data. E o quanto tempo? Que é quanto tempo você quer ficar viajando? Será que 1 ano é muito? Tem gente que se assusta com 1 ano. Talvez 6 meses seja mais ideal. E tem gente que 1 ano é pouco. Vai perceber que não vai dar para conseguir ver muita coisa. E vai acabar ficando 2, que foi o meu caso. Então, essas 3 variáveis são muito importantes, né? Quando,
onde e quanto tempo. Muito legal essa metodologia aí para começar a planejar. E como foi o seu onde? Como é que você definiu? Para quais lugares, assim, a princípio, quando você decidiu? E depois, provavelmente, em 2 anos aconteceu muita coisa, muitas mudanças de rota, né? E foi mudando. O planejamento, você não vai fazer o sabático inteiro. Você tem o começo, você tem um grosso maior, e depois, durante, você vai viajando e muita coisa você vai resolvendo no caminho. Isso é normal, você não tem como planejar já para daqui a um ano. Mas eu sabia que eu queria passar o verão na Europa, porque eu tenho amigos lá e eu queria voltar para lá. Eu tinha pessoas que iam sair de férias aqui no Brasil naquele ano para ir para a Europa e eu queria estar lá com eles. Então eu falei, tá, eu quero estar na Europa em julho daquele ano. Só que a partir de janeiro eu já não vou mais estar trabalhando. Então eu preciso arranjar um lugar para eu ir de janeiro a julho. Eu sabia que eu queria ir para a Ásia, porque era o único continente que eu ainda não tinha ido, e para a África também. Só que não ia fazer sentido eu ir para a Ásia para depois voltar. Eu queria ir, né, só numa direção. E como eu trabalhava no escritório da América Latina, eu viajava muito pela América Latina, né, na época. Então eu falei, cara, que olhando assim essas minhas variáveis, essa minha circunstância, fez muito sentido para mim começar pela África. Então eu comecei o meu sabático e passei 6 meses na África, de janeiro a junho, julho. E depois eu consegui em julho para a Europa pegar o verão europeu, Eurotrip, Summer, Euro, tudo, e encontrar com os meus amigos lá. Então deu certinho. Mas isso por quê? Porque eu sabia, eu tinha um ponto de partida, que era estar em julho na Europa. E eu tinha outras circunstâncias, que eu já tinha viajado muito na América do Sul e que eu não queria ir para a Ásia porque estava muito fora de mão. E ali a África pareceu perfeito, que era um lugar que eu queria conhecer. Então foi por lá que eu comecei. Eu comecei pela Etiópia e por Moçambique. E passei esses 6 meses viajando por 13 países na África. E foi uma experiência incrível, reveladora, assim, em alguns momentos até perturbadora, sabe? Mas no sentido bom mesmo. E infelizmente, quando eu fui embora, eu ainda sentia que eu poderia ter usado um pouco mais da minha viagem na África. Eu queria ter ficado um pouquinho mais de tempo lá, uns 2 meses, para sentir que eu consegui mesmo, sabe, fazer tudo que eu queria. Mas tudo bem, porque assim sempre me dá motivo para voltar, né? Tem algumas coisas que eu visitei que eu nem tirei da lista, porque eu preciso voltar, sabe? Porque foi muito maravilhoso. Estão perguntando aqui, você achou tranquilo em termos de segurança, transporte e acomodação na África? Achei tranquilo. É, claro que é necessário você ter certos cuidados, né? Não é tão simples como você ir para uma capital na Europa que é extremamente bem estruturada e desenvolvida, mas se você já tem isso na cabeça e tem certos cuidados e certas técnicas, né, de segurança, que explica também isso bastante no Instagram, no YouTube, no curso, eu não tive problema nenhum. E viajei sozinha o tempo todo. Então, sim, eu achei tranquilo no quesito segurança, mas não é tranquilo no quesito perrengue. Se você vai fazer uma viagem dessa, não dá para você esperar que você vai sempre dormir no conforto, que você vai sempre ter a água quente para tomar banho, que você sempre vai ter uma comida super gostosa em qualquer esquina que você for. Isso não dá para esperar, mas faz parte da viagem. Eu acho que é bem característico mesmo e eu nem queria que tivesse sido diferente. Eu não queria ir para a África para fazer um glamping ou um safari extremamente luxuoso, uma coisa caríssima, e não viver a realidade, porque a minha proposta de viagem é sempre viver a realidade. Em relação à acomodação, eu variei bastante entre hostel e acampamento. Então, eu acampei por quase 80 dias seguidos, ou mais até, quase 90 dias seguidos. Foi só camping, só sleeping bag, tenda, foi nesse esquema bem roots mesmo. E depois, quando eu tava cansada ou quando eu tava, sabe, muito, já não aguentava mais, aí eu pegava um hostel e isso baixou muito o custo da minha viagem. Muito mesmo, porque as pessoas acham que eu vou pra África porque é super barato. É caro. África é caro. E por eu ter acampado por tanto tempo, por metade da viagem, né, aquelas 6 meses eu acampei por 3, eu consegui baixar bastante o valor total da viagem e gastar essa diferença nos safaris, porque o safari é uma coisa cara
E era uma coisa que eu queria fazer, eu não queria ir embora de lá sem ter feito safaris. E eles são muito remotos, né? Então é difícil você ter acesso. Tipo, você não é só pegar um avião e já chegar. Você tem que pegar o avião, daí você vai ter que pegar um trem, se tiver, ou um carro a tal lugar, ou um ônibus, e, sabe, ir com 4x4, é tudo muito longe, é tudo muito remoto, demora muito tempo para você fazer os deslocamentos. Então, ter acampado por tanto tempo me ajudou a cobrir esses gastos. E isso faz parte do planejamento, que você tem que pensar. Ó, tem várias perguntas aqui. Como era o seu inglês na época do início do sabático? Meu inglês era bom já, eu trabalhava com uma equipe muito diversificada, né? Na época que eu trabalhava nessa empresa, então eu já falava inglês fluentemente e não tive problema nenhum, assim, eu de lá só foi melhorando, mas já era bom. Mas eu não vejo isso como um impeditivo, assim, eu acho que a pessoa para viajar, para fazer uma viagem dessa, tem que saber um básico. Eu não recomendaria alguém que não sabe falar nada fazer uma viagem assim, porque por motivos de segurança mesmo, sabe? Tem momentos que você vai precisar se virar. Imagina acontece alguma coisa. Imagina você precisa pedir uma informação. Ou você, sei lá, é tanta coisa, sabe? Que você vai precisar. Então, o básico é muito interessante você ter. E daí, com o tempo, isso automaticamente o inglês da pessoa passa a melhorar. E se ainda assim a pessoa acha que não tem segurança, não se sente firme para falar, o que a gente recomenda é que comece a viagem por um lugar que fale inglês. Então aí você transforma o seu sabático, talvez o seu primeiro mês do sabático, num mini intercâmbio. Se você começar pela Irlanda, por Londres, enfim, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, todos lugares que você vai estar falando inglês. Então você vai treinar bastante ali, você vai se sentir um pouco mais preparado, um pouco mais seguro para você se jogar numa aventura um pouco diferente. Comprou as passagens com antecedência? Como é que foi a compra da passagem? Inclusive, para quem não sabe, existe uma passagem de volta ao mundo, só que geralmente ela é um pouco mais cara e não te deixa ser tão flexível. Então a galera acaba comprando separado mesmo. Como é que você fez, Dani? Foi a volta ao mundo? Não foi a volta ao mundo, eu pesquisei sobre a volta ao mundo, mas ela não fazia sentido para mim, porque eu queria, por conta de uma coisa, eu queria flexibilidade. O meu sabático ele tinha que ser flexível. Se eu tivesse voltar por algum motivo, ou eu resolvesse mudar a rota, ou eu achasse uma passagem barata para um lugar totalmente oposto, eu queria poder comprar e ir. E com a passagem de volta ao mundo, você só pode ir em uma direção. Então isso me prendia demais e eu não ia valer a pena. Então o que eu fiz, eu comprei minha passagem aqui, que foi Blues Etiópia, e passei uns dias na Etiópia e depois foi Etiópia, Moçambique, e foi a única passagem que eu tinha. Foi literalmente uma passagem só de ida, e aí eu fiz o que eu tinha que fazer, depois eu fui para Moçambique, fiz o que eu tinha que fazer lá, e aí a maioria, 80% da minha viagem na África foi por terra, então eu nem precisei comprar voo. O próximo voo que eu comprei foi quando eu saí da África e fui para a Europa, que eu achei uma passagem extremamente barata, que era era Cape Town para Dublin, na Irlanda. Eu não tinha planejado para Dublin, não era um país que eu, naquela minha lista, ele não tinha saído, eu não tinha interesse. E eu falei, quer saber, vou para Irlanda. Dani, você já tinha em mente um lugar onde se hospedar quando chegava nas cidades ou era tudo na hora mesmo? Se eu fosse chegar na África, em algum lugar, à noite, eu já tinha agendado aonde que eu ia ficar. E às vezes até alguém para me buscar, alguém do próprio hostel ou do próprio hotel. Se eu ia chegar de dia, então eu dependia, assim, realmente depende muito, porque se é uma cidade muito concorrida, tipo em Cape Town, eu queria ficar num hostel bom, ou eu queria ficar, sabe, num lugar que era bem localizado, ou perto de coisas que eu queria fazer, então eu já reservava com um pouco mais de antecedência. Principalmente se eu tivesse uma janela pequena ali naquela cidade. Tipo, uma semana, sabe? Eu não queria correr o risco de chegar lá e não ter onde ficar. Então, eu já reservava. Uma semana antes eu reservava e só. Próximo país, próxima cidade, não tinha nada reservado. Agora, por exemplo, em Bali. Eu fiquei 2 meses em Bali. E a única coisa que eu fiz foi... Aliás, eu não fiz nada. Eu cheguei em Bali, eu cheguei cedo. O cara me levou lá pro lugar principal. Eu só tinha dado uma pesquisada, assim, no Hostel World,
um lugar legal, um lugar bacana pra ficar. E daí eu fui com a minha mala de hostel em hostel, peguei o melhor que eu achava ali 2 noites. No dia seguinte, sem a mala, eu fui pesquisando onde que eu queria ficar, eu fui pesquisando onde que era o burburinho, eu fui vendo mais acomodações, eu fui negociando na hora, porque isso é muito bom você negociar na hora, em vez de você já reservar antes. E aí eu achei um lugar bacana que me fez um preço muito legal para ficar o mês inteiro. E eu fechei e fiquei o mês inteiro. Então isso realmente depende se você vai chegar à noite no lugar ou de dia. Se é um lugar que é tranquilaço, é um pouco mais pro lado inseguro. E se é um lugar que você vai ficar muito tempo ou pouco tempo. E, gente, estão perguntando aí, tipo, você fechou no Brasil os safaris? Ela vai falar que não, né? Não, né, Dani? Porque o Não, não. sabático é diferente. Você não É. sai com ele todo planejado. Você planeja ali o primeiro destino, você tem em mente onde você quer ir, mas Isso. tudo pode mudar. Você pode conhecer alguém e a pessoa falar, eu tô indo para tal destino. Aí você repensar, nossa, não é melhor eu fazer esse roteiro? Então você vai indo, é um flow ali o sabático. Se você não sai nem com as hospedagens reservadas, a não ser a primeira, provavelmente, imagina passeios, né? Não sai com nada reservado. Exatamente, Mari falou tudo. É um flow, assim, você vai indo, sabe? É legal você ter um norte e falar, bom, eu tô aqui, daqui mais ou menos uns meses eu quero estar ali, vou seguir nessa direção, vou subir pra cá pra não se desviar muito, mas às vezes você conhece alguém que vai falar, putz, eu aluguei um carro, tá faltando uma pessoa pra gente fazer essa outra rota aqui e ir pra outro lugar. O que você acha? E aí você vai com a pessoa e muda completamente. Então, eu não reservei nada disso antes, inclusive porque, como eu falei, indo pelo poder de persuasão muito maior do que você vai no Brasil, você tá pagando o intermédio da agência. E lá você vai direto com o cara e fecha. Geralmente, se você tá num hostel, uns 4, o que você consegue fazer pra mim? Então, nos muda e isso é o melhor do sabático, sabe? E se chegar ali naquela semana, putz, o safari tá lotado, você vai falar, tudo bem, eu vou esperar até a semana que vem, porque eu vou na semana que vem. E isso numa viagem de férias você não pode fazer, porque você não tem esse tempo. Exatamente. Nossa, com certeza. A gente acaba até perdendo algumas coisas, porque a gente não tem tempo para ficar mais, né? Tipo, fui para Istambul, para Capadócia, quer dizer, e não consegui andar de balão porque só tinha 3 noites lá. Nenhum dos 3 dias o vento estava favorável, não saiu o balão. E, tipo, eu perdi, vou ter que voltar lá. No sabático eu poderia ficar mais tempo ali, mais dias, voltar depois. Você acha que é essencial saber, além do português, mais 2 línguas, exemplo, inglês e espanhol? Ou dá para se virar bem só com português? Bom, eu acho só o português, mais nada, eu acho que vai te limitar muito nas suas experiências e na sua segurança. Se você sabe o básico do inglês, isso já é mais que suficiente. Você não precisa saber mais línguas, mais espanhol e francês e tudo mais. Claro que quanto mais você tiver, melhor você vai se comunicar. E um dos objetivos do meu sabático era ser capaz de me comunicar com qualquer pessoa, mesmo que essa pessoa não falasse inglês. Então, o inglês, claro, me ajudou muito. Eu também falo espanhol, então nos lugares que no Caribe, na América do Sul também me ajudou muito. Mas ter o básico do inglês eu acho que é necessário, assim, para esse tipo de viagem, principalmente se você vai sozinho, né? Para sua própria experiência mesmo, né? Pra você não perder nenhuma informação ali. Imagina o cara tá te explicando um fato histórico, você não tá entendendo nada, ou deu ruim em algum lugar, todo mundo tem que sair correndo, você não sabe o que tá acontecendo, ou você tem que pedir uma informação, tá perdido, tá sozinho à noite e não tem como se comunicar. Eu acho complicado, vai te gerar muito estresse. E o sabático, a ideia é que ele seja uma viagem para te eliminar do estresse, entendeu? Para te colocar numa posição de tranquilidade. E isso faz parte do planejamento. Então, vamos supor que nesse ano, se ninguém mais for viajar, ou eu acho que ainda vai ser possível, não vai ter problema, mas não só juntar dinheiro, mas você também pode começar a treinar inglês. Imagina, você tem aí até o final, até janeiro do ano que vem, você ainda tem 6 meses. Em 6 meses, gente, você consegue sair de onde você tá aí e elevar um nível, né? Se você não sabe nada, você consegue no básico. Se você tá no básico, você consegue chegar no intermediário em 6 meses. Então, é importante. Uhum. Estão pedindo para falar sobre dinheiro. Qual é a melhor forma de levar dinheiro no seu sabático? A melhor forma são todas as formas. Porque você não pode se
contar com apenas uma forma de levar dinheiro. Então, por exemplo, cartão de crédito, ele é péssimo, ele vai te cobrar IOF, ele não vai ter uma taxa fixa, vai ser flutuante, só que ele vai ser bom porque vai precisar fazer reservas online, que muitas vezes um cartão de débito não vai fazer. Então, só para reservar, não necessariamente você precisa pagar. E ele vai ser bom porque ele vai te dar o seguro. Se você for alugar um carro, você pode fazer o seguro pelo cartão de crédito. Ou você pode ter o seguro da sua viagem, se você comprou a passagem, pelo cartão de crédito. Então, você vê que tem dois lados, o bom e o ruim. Aí você usa só o lado bom. Levar tudo em dinheiro. Putz, você precisa ter um pouco de dinheiro porque vai ter fronteiras que você vai ter em cash, que você vai ter que pagar em dólar. Só que você não pode levar todo o seu dinheiro em dólar, porque você não vai ficar carregando todo esse dinheiro, é extremamente inseguro. Não tem nem onde guardar. Só que você vai precisar ter o dinheiro também. Cartões internacionais, tipo Revolut, TransferWise. Nossa, tem tantos que eu nem sei. O que eu usei foi o Revolut, que na época não tinha o TransferWise como é hoje. E eu tinha um pouco de dinheiro lá, mas não foi só ele que eu tirei. Eu tinha que fazer uma avaliação do câmbio ali na hora, porque para euro o Revolut foi muito bom. Então, o tempo todo que eu tava na Europa, eu usei o Revolut. Mas quando eu fui para a Ásia e quando eu fui para outros lugares, a troca de moeda, o câmbio já não era favorável. Então, de usar outro cartão, que foi de uma conta internacional que eu tenho em UK, Island of Man, que eu tenho uma conta lá e eu usei esse cartão de débito. Então, eu sempre tinha que ficar avaliando qual que era a melhor forma para aquele câmbio e para aquele país. E aí, eu trocava a minha técnica a cada lugar que eu ia, para eu sempre conseguir ter a melhor opção, usar só o lado positivo de todas as opções disponíveis. Até mesmo porque você também precisa levar uns cartões tipo Visa Travel Money, né, o VTM, para ter uma segurança. Tipo, imagina, você perdeu tudo, te roubaram tudo, deu uma merda, você tem o VTM. Mas você não precisa ficar usando o VTM o tempo todo, você deixar ele como seu cartão reserva. Como fazer na entrada do país se exigirem a comprovação de saída? Porque no sabático não tem tudo certinho. Gente, existe como você alugar uma passagem de saída? Você usou isso, Dani, no sabático ou não Eu precisou? não precisei usar, porque eu acho que foi sorte minha mesmo. Deve ter sido sorte, não é possível. É porque muita coisa... Ó, por exemplo, na África, 80%, como eu falei, foi terrestre. E quando você cruza uma fronteira por terra, é muito difícil te perguntarem isso, muito difícil mesmo. Então, eu não tive problema nenhum. Na Europa, eu também não tive problema nenhum, porque eu tenho cidadania europeia. Então, eu entrava e saía, e fiquei, e ninguém me perguntou nada. Na Ásia, que é onde as pessoas mais perguntam, nunca me perguntaram. Então, eu realmente tive sorte. Só que agora que eu fui fazer uma viagem fora do sabático e eu fui para a Ásia, me perguntaram. E aí eu tive que comprar uma passagem na hora, tipo, a mais barata que tinha, que custou pouco, tipo $20, só para apresentar. Comprei na cara da mulher, falei, eu não vou usar essa passagem, mas aqui está. E aí, enfim, dava para usar dessa maneira. Mas tem também websites que você paga e eles fazem uma reserva para você que dura 24 horas. E aí você entra no país. Você comprava roupas ou lembranças nos lugares que você ia? Então, roupas eu só comprei quando eu precisava, porque assim, eu não levei muita coisa. Na hora que minha roupa já estava transparente, já estava fazendo buraco, eu tinha que jogar fora ou doar e comprar roupa nova. Então, roupa eu só comprava com uma condição. A condição que eu ia colocar uma blusinha na minha mala, mas eu ia tirar outra e deixar para trás. Então, roupa foi isso, só a necessidade mesmo, para usar no meu dia a dia, não roupa para trazer de volta para casa. E lembrança dos lugares que eu ia, alguma coisa ou outra eu comprei, por exemplo, na Índia, que eu queria muito o Ganesh, o Baba Hanuman. Em sua concepção, qual país você considera barato para viajar? Um país onde eu consiga o meu transporte local, a minha hospedagem, a minha alimentação e o meu entretenimento básico até $30, $35 o dia. Isso para mim é um país barato. $30, vai, $30. Eu considero um país barato. Um país, uma média mais ou menos
intermediária, eu diria $50 com tudo isso que eu acabei de descrever. E um país muito caro seria tipo $60 para cima, como por exemplo o Japão, os países nórdicos, Austrália, são lugares que você não consegue fazer com menos de, sei lá, $100. 80 dólares por dia, se você for pagar tudo isso que eu falei, né? Dá pra você pular de alguma maneira, mas, por exemplo, o Japão, eu pensei em ir, não fui, porque o hostel mais barato custava $80 uma noite no hostel. Então, pra mim, não é fora da minha verba. Mas, por exemplo, na Índia, um hostel $6 a noite. Então, eu considero muito barato. Na Índia, você consegue viajar e cobrir tudo isso que eu descrevi com $20. Então, eu considero isso muito barato, né? Muito barato, barato, intermédio e muito caro. Que seria, tipo, acima de $100. Última pergunta aqui. Qual é melhor, Revolut ou TransferWise? Eu acho que depende para onde você vai. Na Europa, se você mora na Europa, se você só pretende viajar na Europa, eu acho que o Revolut, porque ele tem ótimas taxas e você consegue sacar dinheiro, enfim, transferir, sacar com taxas baixas. Mas, por exemplo, se você vai para a Ásia, o Revolut não trabalha tão bem com câmbios exóticos, digamos assim. Moedas, né, diferentes. E aí o TransferWise talvez seja melhor. E o TransferWise tem uma função que o Revolut não tem, que é a de transferência entre contas de, tipo, remessa de dinheiro, né? Você consegue mandar uma remessa pelo TransferWise, consegue. E o Revolut só para quem tem cidadania europeia. TransferWise é para qualquer pessoa. Então, quem não tem já sabe, né? TransferWise, não tem nem outra opção. Dani, obrigada, passou super rápido, foi ótimo. Podia ficar aqui falando muito mais, mas se alguém ainda tem alguma dúvida, pode ir lá no Sabático na Prática, a gente continua conversando, eu respondo tudo. Sigam lá as meninas, que vocês vão saber tudo sobre como planejar o seu sabático. Gente, obrigada por estarem aqui. Obrigada, Dani. Beijo. Tchau, pessoal.